Eu sou o Ronaldo Carsoni, seja bem-vindo ao canal Opinião. Deixa eu fazer um alinhamento muito importante com vocês. Esse episódio de hoje, ele é uma continuação direta de um episódio que eu já postei aqui no canal, que já está no ar já faz alguns meses. Então, se você quiser entender melhor o funcionamento dessa disputa, especialmente os tipos de chips e como essa indústria funciona, vale muito a pena assistir ao episódio completo chamado Quem Controla os Chips Controla o Futuro. Porque lá a gente construiu uma base da nossa narrativa e hoje aqui neste episódio nós vamos avançar, ok? Bora seguir? Há algum tempo, quando falamos sobre a disputa mundial pelos semicondutores, a pergunta principal era simples: quem controla os chips controla o futuro? Agora hoje, porém, essa pergunta ela ganhou consequências inesperadas, porque ao tentar limitar o avanço tecnológico lá da China, os Estados Unidos eles podem ter acelerado justamente aquilo que eles estavam desejando impedir, que era a criação de uma indústria chinesa que fosse mais independente, mais integrada e cada vez menos disposta a depender da Nvidia e de outras empresas norte-americanas. Durante anos, a Nvidia ocupou uma posição dominante no mercado chinês, principalmente nos chips para inteligência artificial. Seus processadores se tornaram fundamentais para o treinamento de grandes modelos, para centros de dados e também para empresas que desejavam competir nessa nova economia digital. O governo norte-americano, preocupado com o possível uso dessas tecnologias em aplicações militares e também em aplicações estratégicas, passou a restringir a venda dos chips mais avançados para a China, e com a intenção era de reduzir a capacidade tecnológica chinesa e também preservar a vantagem dos Estados Unidos. E a lógica parecia direta, qual era a lógica? Sem acesso aos melhores processadores, a China avançaria muito mais lentamente. Entretanto, a tecnologia ela não funciona como uma estrada que a gente simplesmente vai lá e fecha a passagem. Quando uma rota é bloqueada, empresas, governos e pesquisadores começam a procurar alternativas. E foi exatamente isso que aconteceu. As restrições atingiram a Nvidia, mas também criaram um mercado para fabricantes chineses. A Huawei se tornou um exemplo mais evidente dessa transformação. Os seus chips ainda enfrentam limitações, quando eles são comparados aos produtos mais avançados da Nvidia, principalmente em desempenho, eficiência e ferramentas de desenvolvimento. Mas mesmo assim, empresas chinesas passaram a adotá-lo porque elas precisavam de uma solução disponível nacional e compatível com as regras estabelecidas por Pequim. E
A pressão externa transformou uma alternativa imperfeita em uma prioridade de estratégia. E esse movimento mostra que a guerra dos chips não pode ser medida apenas pela qualidade de um componente isolado. Um processador poderoso, ele depende de programas, de bibliotecas, de servidores, redes profissionais e também de clientes. Durante muito tempo, a principal força da NVIDIA não esteve somente em seus chips, mas também em todo o ecossistema criado ao redor deles. Agora, a China trabalha para construir o seu próprio ecossistema, reunindo fabricantes, empresas de inteligência artificial, universidades, centros de dados e sem contar o apoio estatal. E é nesse ponto que as restrições podem produzir o efeito contrário ao que foi pretendido, porque num curto prazo, limitar o acesso aos chips avançados podem reduzir a capacidade chinesa, mas a longo prazo, essa medida ela oferece um incentivo para que a China desenvolva alternativas. Então, as empresas que talvez preferissem continuar comprando produtos norte-americanos, que fizeram agora passar a investir em fornecedores locais, em pesquisadores que adaptaram os programas. O governo direcionou os recursos, novos concorrentes receberam tempo, clientes, proteção e esse mercado amadureceu. Isso significa que os Estados Unidos perderam a guerra tecnológica? Ainda não. A NVIDIA ela mantém uma enorme vantagem em desempenho e software. Empresas norte-americanas continuam liderando partes essenciais da inteligência artificial. Além disso, a China permanece dependente de equipamentos, de materiais e de processos estratégicos nas etapas importantes da fabricação. Produzir um chip avançado, ele exige uma cadeia internacional extremamente complexa e nenhuma decisão política elimina essa dependência assim imediatamente. Entretanto, também seria um erro afirmar que as restrições simplesmente paralisaram a China. A realidade é mais contraditória. Elas dificultaram o acesso à tecnologia mais avançadas, mas aceleraram investimentos domésticos, fortaleceram empresas locais e transformaram a autonomia tecnológica em prioridade nacional. Em vez de existir apenas uma cadeia global, começa a surgir a possibilidade de dois grandes ecossistemas. Um liderado pelos Estados Unidos e o outro organizado pela China. A TSMC, maior fabricante contratada de chips avançados, ajuda a entender essa reorganização. A empresa continua concentrando atividades essenciais em Taiwan, mas amplia os seus investimentos nos Estados Unidos. Esse deslocamento não ocorre apenas por razões comerciais. Ele mostra que os países desejam aproximar a produção de seus territórios, reduzir os riscos e assim garantir o acesso a componentes considerados estratégicos. A geografia da indústria está sendo redesenhada pela política. O resultado pode ser um mundo tecnológico mais caro e dividido. Se cada bloco tentar desenvolver fábricas, padrões, programas e cadeias próprias, haverá menos eficiência e maior duplicação de emprestos. Empresas poderão ser pressionadas a escolher mercados
países intermediários terão que decidir quais tecnologias adotar. Até produtos comuns poderão carregar as consequências dessa divisão, porque celulares, automóveis, serviços digitais e equipamentos industriais dependem de componentes produzidos por redes internacionais. E o Brasil? Onde o Brasil entra nessa disputa? O país não precisa escolher cegamente entre Estados Unidos e China, mas também não pode agir como se essa divisão não existisse. O Brasil depende de tecnologias estratégicas, possui relações comerciais importantes com os dois lados e busca ampliar sua presença na economia digital. Por isso, precisa desenvolver capacidades próprias para negociar, para pesquisar, proteger e aplicar semicondutores em setores nos quais já possui força, como por exemplo a agricultura, energia, saúde, indústria e serviços financeiros. Autonomia tecnológica não significa fabricar sozinho tudo aquilo que o país consome. Significa possuir conhecimento suficiente para não aceitar qualquer condição, para formar profissionais, para apoiar pesquisa e identificar posições possíveis dentro dessa cadeia. Em um mundo dividido, quem não possui competência própria está correndo o risco de se tornar apenas um mercado consumidor e também território de disputa entre interesses externos. A guerra dos chips, portanto, talvez tenha saído parcialmente pela culatra. Os controles norte-americanos atingiram a Nvidia e dificultaram o acesso chinês, mas também ensinaram Pequim que depender de um concorrente estratégico representa uma enorme vulnerabilidade. A resposta chinesa não foi abandonar a corrida, mas acelerar a construção de alternativas. A questão agora não é apenas quem controla os chips, é saber se o mundo está caminhando para dois sistemas tecnológicos concorrentes e quais países terão liberdade para circular entre eles. Os Estados Unidos tentaram preservar sua liderança, fechando as portas. A China respondeu construindo estradas e, quando uma potência descobre que a sua sobrevivência tecnológica depende de produzir o que antes importava, uma restrição não pode deixar de ser apenas uma barreira, pode se transformar em combustível. Por isso, acompanhar essa disputa não é observar apenas empresas de tecnologia, é compreender como poder, economia, educação e soberania estão sendo reorganizados diante de nós, enquanto decisões tomadas hoje definirão quem poderá inovar, produzir e escolher amanhã. Pense nisto.